Vamos chamar mais uma entrevista, Abraão. Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Vanter Coutinho, ele que faz parte do movimento Frente Popular do Vitória, Frente Vitória Popular, né? Que é um movimento que está lutando por a convocação de novas eleições no clube e a destituição do presidente Paulo Carneiro. Vanter, boa tarde. Queria que você explicasse um pouco mais desse movimento, como é que vocês estão agindo e quais são essas pautas, são exatamente essas que eu citei ou vocês têm outros intuitos? Boa tarde, José. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade da gente estar podendo falar aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos sim, estamos ouvindo bem. Então, essa campanha da Frente Vitória Popular é uma campanha que a gente está reivindicando duas coisas. A primeira coisa é a realização de uma AGE que já foi convocada, que é a AGE para a mudança do Estatuto do Vitória. Essa AGE ela foi convocada em 31 de março de 2019, ou seja, há mais de 2 anos, pela então AGE. Na época houve uma AGE que destituiu o presidente Ricardo Davi, convocou novas eleições. A AGE, só para gente explicar, é a Assembleia Geral, né, de Sócios. Assembleia Geral Extraordinária. Sim. Que é o órgão de deliberação máxima do clube, né? Assim, tá, é a maior instância do clube, tá acima de qualquer outra coisa. E essa AGE, que aconteceu em março de 2019, destituiu Ricardo Davi e convocou uma outra AGE para tratar especificamente sobre a reforma do Estatuto do Vitória. Ou seja, já estava convocada, já foi convocada essa AGE, foi publicado edital, divulgado em jornais de grande circulação, como o Estatuto estabelece, mas não foi cumprido isso. O presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, que é secretário municipal em Salvador também, não convocou essa Assembleia Geral Extraordinária, alegando que precisaria de um aval do Conselho Deliberativo, que o Conselho Deliberativo precisaria votar com maioria absoluta dos seus membros para a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Isso é uma meia-verdade. O Estatuto do Vitória realmente fala sobre essa necessidade de metade, de maioria absoluta do Conselho para a convocação de AGE. Mas isso para convocação a partir do próprio Conselho Deliberativo, não para uma convocação que já foi feita por uma outra AGE, por uma outra Assembleia Geral Extraordinária, que é soberana e se supõe, inclusive, está acima do próprio Conselho Deliberativo, é o órgão máximo de deliberação do Vitória. Então, o nosso primeiro pleito nesse requerimento que a gente está recolhendo assinaturas é para isso, porque a gente entende que precisa reformar esse Estatuto do Vitória, a gente precisa de um novo estatuto para que tenham mais mecanismos de controle e transparência, para que a gente possa fiscalizar melhor o presidente do Conselho Diretor e todos os outros membros do Conselho Diretor enfim, assim aperfeiçoe a democracia no clube que ainda, infelizmente, ainda é muito nova, muito incipiente. Estou aqui no site de vocês, né, onde vocês fazem um manifesto e coletam as assinaturas, né, inclusive colocando ali o telefone de quem quer localizar em cada bairro de Salvador, mesmo no interior do estado. Vocês colocam assim, Vanter, bem claramente, né, bem nítido, a destituição do presidente Paulo Carneiro, né? Ele inclusive já se manifestou, disse que não vai renunciar, que não tem essa possibilidade. Vocês acreditam que não há mais nenhuma condição de Paulo Carneiro continuar à frente do Vitória? Vocês não acreditam mais em alguma composição com ele à frente? Como é que vocês enxergam exatamente a gestão dele como presidente do Vitória? Então, César, esse é o segundo ponto justamente desse requerimento, que aí, nesse caso, é realmente uma convocação de AGE. É uma convocação, a gente precisa de 1/5 das assinaturas dos sócios votantes para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, para destituir o presidente Paulo Carneiro e também o presidente do Conselho Fiscal, Jailson. Chegou ao conhecimento do Conselho Deliberativo, através da última reunião do Conselho, um relatório feito pela Comissão Especial, constituída de vários conselheiros, que investigou os atos dessa gestão de Paulo Carneiro. E é um relatório muito forte, assim, muito impactante e preocupante, porque fala de vários contratos obscuros realizados por essa gestão, como, por exemplo, o contrato de Jordi Caicedo, que saiu do Vitória depois de colocar o Vitória na justiça, e a gente não viu um centavo disso. A princípio, o presidente Paulo Carneiro dizia que Caicedo viria por empréstimo, mas, na verdade, conforme levantado por essa comissão especial, o Vitória pegou um empréstimo com a empresa Magnum de 150 mil euros, dando como garantia metade do passe que o Vitória tinha do meia Diego Rosa, aquele meia que foi negociado pelo Vitória na gestão de Ivan de Almeida,
e que o Vitória continuou com 15% do passe dele, ele foi vendido pelo Grêmio agora para o Manchester City. Sim. Então, o Vitória, esses 15%, parte dele, o Vitória negociou para contratar Jordi Caicedo, assim. É um negócio absurdo. Você tem 15% de um ativo, de uma joia da base do Vitória. O Vitória fez esse esforço, assim. O presidente Paulo Carneiro, é bom citar, criticava bastante essa negociação que foi feita na gestão de Ivan de Almeida, mandando o Diego Rosa para o Grêmio. Falava que foi um crime. E o que é que ele fez? Dando parte do pouco que restava do passe para contratar Jordi Caicedo, que infelizmente não vingou no Vitória e ainda saiu do Vitória, deixando o Vitória com as mãos abanando. Então, assim, existem esses contratos obscuros, essas negociações. Essa Magno, por exemplo, que é quem fez o empréstimo desse valor ao Vitória, é uma empresa que detém os direitos de, apesar disso não ser permitido legalmente, detém os direitos de alguns jogadores que passaram pela Vitória. Romisson, Ítalo Barbosa, o próprio Osmar Loz, treinador. Então, assim, a gente fica com uma pulga atrás da orelha querendo entender o que é que está acontecendo. Como que é feito um contrato com a empresa, um contrato que muitas das vezes não foram sequer assinados, não passaram pelo departamento jurídico do clube. Então, assim, existe muita coisa errada dentro do Vitória. E é por isso que a gente pede essa GE para destituição de Paulo Carneiro, porque, assim, além de todas essas graves irregularidades que eu já citei aqui, o time não responde dentro de campo. A gente fez contratações, o Vitória deve ter feito mais de 70 contratações nessa gestão de Paulo Carneiro. Eu não tenho o número exato, mas eu acho que oscila isso, entre 60 e poucos e 70 contratações de jogadores, quando ele diz que o clube está afundado em dívida e ele continua contratando jogadores. Não dá para entender. E jogadores que chegam e que não vingam. A gente está no 3º ano seguido lutando para não cair para a Série C, que foi o lugar onde Paulo Carneiro deixou o Vitória na última vez que ele saiu. Talvez seja esse o desejo dele, deixar o Vitória de novo na Série C. É só isso que eu posso acreditar. Agora, Walter... O projeto que ele diz que existe, não existe. É um projeto voltado... Primeiro eu queria citar o seguinte, assim, que a gente tem os microfones abertos para Paulo Carneiro, né, caso ele queira se manifestar, inclusive dessas denúncias todas. Dizer também que vocês se prendem muito nessas questões fora do campo, né? Não é querer destituir o presidente porque o time não vai bem em campo. Vocês enxergam também questões de irregularidades e problemas em relações contratuais, o que é diferente, né? Assim, não é uma questão só do desempenho em campo, mas vocês veem também problemas na gestão. E eu queria colocar um outro ponto aqui que ontem foi bastante polêmico, porque o site do Vitória usou, né, o site oficial do clube. O Paulo Carneiro assina uma nota no site oficial do clube, que é um espaço institucional do Vitória, e nessa nota ele fala sobre o movimento de vocês, né? Inclusive atacando, chamando de oportunista, enfim, dizendo que querem tirar o presidente e criar uma instabilidade. Eu queria que você falasse também desse ponto específico, porque o presidente usando um espaço oficial para um ataque direto a um grupo que pede a destituição dele. Eu peguei parte da sua fala, que foi sobre a nota que o presidente lançou no site ontem, e criticando diretamente a Frente Vitória Popular, fazendo acusações levianas e mentirosas, dizendo que a Frente Vitória Popular compôs a gestão da vitória do torcedor, de Ivão de Almeida. E isso é uma mentira, assim. Eu sou conselheiro do Vitória hoje pela Frente Vitória Popular e é a minha primeira participação política dentro do clube. Talvez seja até um pouco isso que irrite Paulo Carneiro. Ele tem muito essa ideia e essa própria nota num site institucional, como se fosse um blog pessoal dele, transparece isso. Ele tem essa ideia de que o Vitória é uma instituição de quintal, assim, uma instituição do quintal da casa dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele já falou que no Vitória manda ele, que ele faz o que quiser com dinheiro, que jornalista entra se ele quiser ou não. Ele fala do Vitória como clube que ele fundou, que ele ergueu. Então, assim, uma prepotência, uma arrogância absurda. Eu não pretendo aqui, enfim, fazer picuinha, mas é um fato que está dado. O presidente Paulo Carneiro acha que o Vitória gira em torno dele, que o Vitória depende dele. E essa não é uma verdade. O Vitória tem muitas pessoas, tem milhares de torcedores, milhões de torcedores que são a base, são o alicerce do clube. Então, assim, com relação a essa nota que ele lançou, a gente percebe, de certa forma, um certo desespero do presidente em tentar achar um inimigo, colar uma pecha no inimigo que está buscando uma Assembleia Geral Extraordinária que só vai favorecer o Vitória, que vai investigar as irregularidades que foram trazidas
pela comissão especial e que vai colocar na mão dos sócios esse poder de decidir se querem manter a gestão de Paulo Carneiro a despeito dessas irregularidades ou não. Enfim, quem tem que decidir isso é a torcida, não é um nicho de conselheiros de 150, 160 conselheiros. Então, a gente recebeu essa nota não com surpresa, porque isso é a cara dele, mas é bom esse espaço aqui para a gente colocar que não faz nenhum sentido dizer que a Frente Vitória Popular é a vitória do torcedor. Pelo contrário, na chapa de Paulo Carneiro, Vitória Gigante, tinham muito mais ex-membros da Vitória do Torcedor em condições importantes na lista deles do que na nossa. Eles têm, por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, e o vice-presidente, Antônio Cacau, foram membros da Vitória do Torcedor. Ademar Pinheiro, ex-presidente do clube, que apoiou Paulo Carneiro e agora já não está mais com Paulo Carneiro, também apoiou a Vitória do Torcedor. Jorginho Sampaio, ex-presidente do clube, foi eleito conselheiro pela chapa de Paulo Carneiro, estava dentro do Vitória, na Vitória do Torcedor. Então, assim, querer associar a Frente Vitória Popular a Ivan de Almeida e a Vitória do Torcedor é um devaneio. Não faz sentido nenhum. Walter, eu agradeço muito a sua participação aqui. A gente vai acompanhar bastante a ação de vocês, né? Estamos abrindo espaço. Reitero também que os microfones estão abertos para Paulo Carneiro, caso queira se defender, como espaço aqui democrático. Mas vamos acompanhar, sim, a luta de vocês, porque a gente, como Luana falou, a gente acredita que a mudança do futebol, né? O futebol baiano precisa, né? Oxigenar, mudar. O Vitória na Série B é inadmissível. A gente quer, né, o crescimento do futebol aqui baiano. Zeda, só para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade e dizer para o pessoal entrar no nosso site svpopular.com para baixar o requerimento, assinar o requerimento e entregar em algum dos pontos de coleta que estão lá no site também. A gente tem pontos de coleta fora da Bahia, inclusive em Aracaju, em Brasília. A gente tem pontos no interior da Bahia, no sul, Ilhéus, Itabuna. Então, a gente está realmente tentando massificar essa campanha, porque a gente precisa refundar o Vitória, passar o Vitória limpo, e a reforma do Estatuto é fundamental para isso, para garantir os espaços, os mecanismos de controle e transparência, e a derrubada de Paulo Carneiro e do presidente do Conselho Fiscal, que foi conivente em 2019 com toda essa negociata envolvendo Jorge Caicedo, também são fundamentais. É isso, eu agradeço o espaço. Valeu, Walter, é isso aí. O futebol baiano, o Bahia teve essa transformação muito grande depois, né, de uma mudança, uma intervenção judicial, tirou a antiga família que comandava o clube, e hoje o Bahia respira áreas democráticos. Que o mesmo aconteça com Vitória, porque realmente é importante o futebol baiano, né, o crescimento desses clubes e a democracia mais presente nessas instituições. Isso é fundamental.